Olá, eu sou André Sampaio, idealizador e organizador do ConaPNL, o maior congresso online de programação neurolinguística do Brasil. Nossa aula de agora é com uma grande especialista em oratória, a Ana Paula Vaccaro. A Ana Paula é fonoaudióloga, palestrante, Master Coach Zen, Master Practitioner em PNL. Tem formação em hipnose ericksoniana e trabalha com oratória há mais de 15 anos. É criadora do método Oratória Inteligente e co-criadora da formação Coaching Zen Alinhamento Integral. O tema da sua aula de agora é como criar seu personagem para realizar grandes apresentações em público. Nessa aula, ela vai ensinar você a modelar os grandes oradores e criar seu próprio estilo para realizar grandes apresentações em público, em negócios e encantar pessoas com o poder de persuasão. Uma habilidade importantíssima que realmente faz a diferença na vida de qualquer pessoa. Então, aproveita essa oportunidade para aprender com ela. Vamos lá? A partir de agora, com você, Ana Paula Vaccaro. Olá, aqui é Ana Paula Vaccaro. É um prazer enorme estar no ConaPNL 2016. Participei no ano passado e agora tenho o prazer de estar aqui novamente, apresentando um pouco do meu trabalho. Eu e o Roner Anderson desenvolvemos um método chamado Oratória Inteligente. E muitas pessoas perguntam assim, como é que começa assim, o que é mais importante? Porque no ConaPNL anterior eu dei várias dicas. E algumas pessoas perguntaram assim, mas como é que eu começo? Começo mesmo. Como é que vai, assim? O que é mais importante no processo para a pessoa que quer se tornar um palestrante ou um líder de uma equipe, aquelas pessoas que têm que fazer aquela reunião de negócios? Como é que fica isso? Então, como é que começa toda essa história? Uma coisa que é muito importante, você que quer aprender a falar em público ou já fala em público e quer aprimorar esse processo, é o seguinte: você tem forma e conteúdo. Muita gente diz assim, qual é a primeira coisa que tem que saber? Tem que dominar o conteúdo, tem que ter o conteúdo. O conteúdo é muito importante, sim, e é óbvio. É óbvio que tem que saber, tem que dominar o assunto. Isso aí é o básico. É óbvio que sim, porque senão você vai se perder e não vai saber o que dizer. Tem pessoas que colocam o conteúdo num pedestal e não é bem assim que funciona. Vou dar um exemplo para vocês. Esses dias eu estava vendo uma moça que estava vendendo um curso. E nesse curso ela falava em persuasão. Persuasão, você que quer vender o seu produto e coisa e tal, e você que é coach e você que trabalha nessa área de atendimento ao público, tenha mais persuasão. A questão é a seguinte, a propaganda dizia isso. Só que essa moça tinha conteúdo? Sim. Dava para perceber que ela dominava o conteúdo? Sim, ela dominava o conteúdo, dava para ver que ela buscou muita literatura, ela entendia sobre o assunto. Qual foi o problema? A forma como ela apresentou o conteúdo, que foi assim. Olha, gente, eu vou ensinar para vocês hoje como ter mais persuasão na sua comunicação. Então, assim, quando a gente vai falar sobre determinado assunto, nós temos que ser a cara daquele assunto. Se a gente vai falar de persuasão, nós tem que estar estampado na nossa cara, tem que estar estampado nos nossos gestos. Então, tem muita gente que dá importância para o conteúdo ou para as telas. As telas elas precisam ser lindas, maravilhosas. Depende. A tela é o seu cenário. Ela é o seu cenário e ela é o seu roteiro. O que é a tela? É um lembrete do próximo assunto para o palestrante não se perder. Porque às vezes ele tem que... O que um palestrante, uma pessoa que domina a arte de falar em público faz? Ela estuda todo o processo, todo o conteúdo e ela tem que ter um guia, um roteiro. As telas são um roteiro. Para essa pessoa poder lembrar e não ficar assim... O que é que eu tinha que falar mesmo? Deixa eu olhar no papel. É para isso. As telas não podem substituir o apresentador. Ele é o importante. Então vamos lá, retomando. Nós temos o conteúdo,
que é importante, mas nós temos a forma. A forma de apresentar o conteúdo é que vai fazer a diferença. A forma de apresentar é o personagem. É isso que eu vim falar para você hoje. Esse trabalho do personagem, ele é um trabalho prático, portanto, eu aconselho que você, se quiser anotar, porque eu vou dar exercícios práticos, tá? Eu vou explicar as coisas e vou dar os exercícios práticos, você anote por aí. Pode ser no tablet, tá? Ai, eu nem sei mais, Ana, como é que é a minha letra. Vai no tablet mesmo, tá? Outra coisa importante, eu também disponibilizei um PDF. Deve ter algum botão aqui abaixo que os nossos organizadores devem ter colocado aí. Então, esse PDF está disponível para você. É um resumo desse trabalho, desse método oratório inteligente. Eu chamo de laboratório de construção do personagem. Eu não tenho como dar toda a parte de laboratório aqui, porque eu ficaria umas 3 horas. Mas eu vou te falar o essencial, tá? Vai ser um conteúdo prático, rápido e essencial. Vamos lá? Então, conteúdo, forma. A forma é o personagem. Então, como é que eu vou criar esse personagem? Da onde eu tirei isso, Ana? Eu não sou ator, não sou atriz. Como é que eu vou fazer um personagem? Eu vou parecer fake. Esse é o medo das pessoas, parecer fake. Então vamos lá. O que eu procurei de guia para poder produzir esse material? Da onde eu tirei? Da onde é que tu tirou, Ana? Me diz. Primeira coisa, a modelagem de Richard Bandler e John Grinder. Isso é o básico. Quando eu aprendi PNL e aprendi a modelagem, que é o núcleo principal da PNL, a PNL nasceu da modelagem, né? O Richard Bandler e John Grinder, eles modelaram grandes terapeutas e criaram um modelo de excelência baseado nisso. E aí eu encontrei mais 2 teóricos que seguiam o mesmo padrão e que até são anteriores à data, anteriores à PNL, é muito interessante. O segundo teórico no qual eu me baseei, me apaixonei, foi Konstantin Stanislavski. Ele nasceu em 1863, bem anterior à PNL, e olha só como casa. Que bacana que é. Ele fala o seguinte, ele revolucionou o teatro. Ele era dramaturgo, ator, pedagogo, bruxo, o cara era tudo. É aquela pessoa que é tudo. Eu sou tudo. Tinha todas as formações. Para aquela época era uma coisa realmente muito diferenciada. E ele falava o seguinte, que o ator, para ser espontâneo, precisa ter um modelo, precisa seguir um modelo. Então, digamos que eu não seja mãe, nunca tive, não é o meu caso, tá? Eu tenho uma menina de 15. Mas digamos que eu nunca fui mãe na vida. E aí eu preciso interpretar uma mãe. Então eu vou a campo buscar como uma mãe se comporta. Quais são as aflições da mãe, as alegrias da mãe, os desgostos da mãe, essas coisas todas de uma mãe. E aí eu sigo esse modelo dessa pessoa e eu vou obter sucesso. Um exemplo que nós temos, Meryl Streep diz o seguinte, eu sou uma observadora de pessoas. Perguntaram para ela qual era o resultado do sucesso dela. Eu sou uma observadora de pessoas, ou seja, ela observa trejeitos, ela observa o jeito da pessoa para poder interpretar. Ah, eu não sou uma vilã na vida real, mas eu passo a ser interpretando. Tá? Eu sou um exemplo, né? Vai ser vilão, né, meu? O mundo já está cheio aí. Brincadeiras à parte. Outro teórico fantástico é o Jacó Moreno. O Jacó Moreno dizia o seguinte, ele é o pai do psicodrama. Como é que funciona o processo do psicodrama? No caso, o ator, ele é o protagonista da própria história. A gente tem ouvido falar muito sobre isso. Seja o protagonista da sua própria história. O Augusto Cury, o Dr. Augusto Cury fala muito disso, muitos coaches estão trabalhando essas questões, né? Seja o protagonista, seja o autor da própria história. Ele falava o seguinte, que nós desempenhamos vários papéis na vida e se não fossem por esses papéis, a nossa sociabilidade iria para o espaço, porque se a gente fosse falar tudo que a gente pensa para todo mundo, ia ser bem complicado.
tá? Você não é uma rede social, você utiliza a rede social. As pessoas confundem hoje em dia, né, a rede social com a vida real, enfim. Mas o fato é que o Jacó Moreno dizia o seguinte: apesar da gente desenvolver esses mecanismos de sociabilidade, existe um problema aí. Quando nós somos crianças, nós somos verdadeiros, nós somos essência. E à medida que nós vamos crescendo, nós absorvemos, nós criamos o filtro e criamos o mapa de mundo de acordo com os nossos pais e com a sociedade. Então, se os seus pais lhe incutiram, e a sociedade lhe incutiram muitas crenças limitantes, você não é essas crenças limitantes. Você é a sua essência. Mas você já não sabe mais qual é a sua essência, porque você foi contaminado por essas convenções da sociedade. Não estou me revoltando, tá? É uma constatação. Então, segundo Jacó Moreno, o que a gente tem que fazer? A gente tem que buscar essa essência. Então, o que eu proponho para os meus alunos e para os vídeos que eu faço, para as pessoas em si que querem essa coisa de desenvolver, querem obter sucesso como grandes comunicadores? O que eu digo? Faça o seu personagem orador. Você tem um personagem mãe. O jeito que você trata o seu filho não é o mesmo jeito que você trata o cliente lá do escritório quando você vai atender alguém. Por exemplo, a pessoa, ela é médica. Em casa, ela vai ser diferente. Ela não vai ser a mesma coisa. O cara solteiro lá, que vive com a mãe, que tá com os pesão pra cima, olhando TV, todo largado, de chinelo. Aí dá um grito com a mãe, né? Ô, mãe, para de encher, meu! Para de incomodar! Esse cara não é o mesmo, assim, exatamente assim, lá fora. Digamos que ele seja, na vida real, um advogado. Ele não pode ser assim, ele é largadão em casa. Chega lá do outro lado da rua, já é outra coisa. No bar com os amigos é outra coisa. É assim, a gente desempenha papéis, a gente não é fake. Não deixa de ser nós mesmos. É uma questão de comportamentos. E a PNL trabalha comportamentos de excelência. E é isso que nós vamos ver nessa questão da construção do personagem. Então, qual é a primeira coisa? Anota aí, meu amigo, minha amiga. Qual é a primeira coisa que você precisa fazer para poder aplicar esses conceitos? Principalmente esse conceito da modelagem, para pegar os comportamentos excelentes dos grandes comunicadores, que também podem ser, você pode usar a modelagem para qualquer outra coisa na vida. Pois eu vou dar um exemplo, mas estamos agora falando especificamente de falar em público, então os meus exemplos serão de falar em público. Ok? Combinado? Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa desenvolver é a mente de principiante. Chunryu Suzuki escreveu um livro, A Mente de Principiante. Então a primeira dica, já dou uma dica de leitura excelente, é do Chunryu Suzuki. Minha produção querida está aparecendo aí. O livro, o pessoal está dizendo que está positivo operante, está aqui a carinha do Chunryu. Tá, ele lançou esse livro no final dos anos 70, é muito bacana. E ele quer resumir o livro. Ah, não tenho tempo para ler, resume o livro. Vou resumir em uma frase. Há muitas possibilidades na mente do principiante e pouquíssimas na mente do perito. Vamos desmembrar isso? Há muitas possibilidades na mente do principiante e poucas na mente do perito. Por que poucas na mente do perito? Porque o perito, vamos analisar o perito agora, meus amigos. Quem é o perito? O perito é um mentalista. Eu gosto de brincar. Sabe por que o perito é um mentalista? Porque o perito diz assim, eu sei muito bem o que o fulano está pensando. Ele sabe. Ou assim, ele é amigo do eu sei. Eu sei. Às vezes a pessoa quer conversar, isso a gente vive. Nesse mundo de comunicação de hoje em dia, a gente está passando pela síndrome do pensamento acelerado. Eu tenho lido bastante sobre os livros, né, do Augusto Cury, e ele traz isso.
síndrome do pensamento acelerado. A gente não tem paciência para escutar as pessoas. A gente não tem paciência para esperar nada. Tem que ser tudo instantâneo na velocidade da luz, porque dá um nervoso. Então, às vezes, nós nos deparamos, porque, pensa bem, uma conversa é quando existe A e B interagem. Não é uma interação de um só. Às vezes chega aquela tua amiga na tua casa, não te escuta, mal te cumprimenta, senta no sofá, começa a falar. Claro, antes ela pede a senha do Wi-Fi. É óbvio. E aí ela fica mexendo no celular, não te olha na cara e fica despejando os problemas dela na tua cara. Quando tu tenta falar alguma coisa, ela diz assim, eu sei disso, eu sei. Esse eu sei, essa falta de paciência limita a nossa aprendizagem. Nós deixamos de aprender mais e mais por causa dessa mente arrogante. Desculpa. Não estou te ofendendo, não estou te chamando de arrogante. Você tem que só repensar, tá? Quando nós fechamos a nossa percepção, nós temos uma mente de perito e achamos que sabemos de tudo. Às vezes uma pessoa, sim, com certeza, pode saber de muita coisa. Eu, por exemplo, não posso dizer que sei tudo sobre oratória. Não sei. Tenho experiência na área. Sei como falar para uma câmera. Sei como me apresentar, mas sempre vai ter alguém melhor. Sempre vai ter alguém que sabe mais. Então eu comecei a fazer alguns exercícios, meus amigos, e é isso que eu proponho para você. Eu pego vídeos da minha área, vídeos de outras pessoas, de outros colegas, e os escuto, do início ao fim, sem julgamentos. Tenho aprendido muito. Tenho pego vários palestrantes de outras áreas também, de PNL, por exemplo. Eu já fiz várias formações em PNL. E aí nós temos esse cacuete. Não, mas isso eu já sei. Isso eu já sei. Então eu sempre penso, mente de principiante. Sempre vai ter alguém que vai saber mais. Eu quero aprender mais? Escuta o outro até o final. Tenha paciência. No início dá um nervosinho, tá? Principalmente quando a pessoa está falando, ela começa falando uma coisa que você já sabe, aí fica se balançando, assim, dá um nervoso. Ai, vou mexer no celular, vou dar uma desviada no assunto, porque eu já sei isso. Cuidado. A mente, essa mente de perito é uma armadilha, não caia nessa armadilha. Então, como é que desenvolve mente principiante, Ana? Você começa a observar o outro como se fosse da primeira vez. É isso que Richard Bandler e John Grinder fizeram ao modelar grandes terapeutas. Virginia Satir, Fritz Perls, o grande Milton Erickson. Eles, com mente de principiante, o que é a mente principiante? Mente de criança. Como é que você aprendeu tudo? O que você sabe hoje, quando é pequeno, né? Você aprendeu a falar, você aprendeu a andar. Por que você aprendeu com tanta facilidade? Porque você não julgava. Você não julgava o outro. Você não dizia, eu já sei, eu já sei. E outra coisa, tem um outro, deixa eu contar uma outra para vocês que é engraçado. Além do eu já sei, do eu sei que você está pensando, que na PNL a gente chama de leitura da mente, existe também aquele assim, ó. Já tentei de tudo, mas não funciona. Já tentei, assim, esse negócio da PNL, tudo, mas não funciona, moça. Não funciona. Aí você pergunta assim, você fez uma formação? Fiz até 2 vezes a formação. Certo? E quantos exercícios você aplicou no seu dia a dia depois que fez a formação? A pessoa fica... Nenhum é que eu tentei. Tentar, não existe tentar. Esquece, risca do teu caderno a palavra tentar. Siga o mestre Yoda. Mestre Yoda olha para Luke Skywalker e diz, não existe tentar, existe fazer. E acabou. É fazer ou não fazer. É isso que você tem que se propor quando vai aprender alguma coisa. Então não existe aprendizagem sem prática. Sem ter a mente principiante e sem praticar. Esses são os 2 elementos básicos. Muita gente estuda sobre, por exemplo, crenças limitantes, que agora está, né, na web, a gente tem sobre mindset, vamos estudar. E cadê a prática? Então, é isso.
tá? Vamos desenvolver uma mente principiante, vamos desenvolver uma mente de criança, não vamos julgar. Eu sei que é difícil no início, eu sei que o mundo hoje julga o tempo inteiro. Você vai falar em público, por exemplo, nos 10 primeiros segundos a pessoa já está te julgando. É automático. Mas vamos tentar não fazer isso. Vamos tentar olhar, resgatar essa criança interna que todos nós temos. Às vezes ela está machucada e tal, precisando de carinho. Vamos cuidar dessa criança interna e vamos olhar com olhos de criança. Então, voltando, foi isso que Richard Bandler e Joe Grinder fizeram. Olharam para aqueles terapeutas como, eu não sei nada, eu vou olhar para eles e vou enxergar um padrão. Qual é o padrão de sucesso? É eu responder a seguinte pergunta: como a pessoa faz? Por que ela faz o que ela faz? Por que dá certo o jeito que ela faz? Por que não dá certo o jeito que outras pessoas fazem? Esses são os questionamentos básicos da PNL. Então, vamos agora aos 3 passos da modelagem, que é a base desse trabalho, né, que a gente vai fazer hoje. Ok? 3 passos. O pessoal adora um passo, né? Ah, não, é mais didático, eu também acho mais didático. Então, vamos lá. Para você modelar é o seguinte, você precisa encontrar um modelo. Esse modelo não precisa ser famoso da televisão, ele pode ser um professor seu, um professor de faculdade, ele pode ser um palestrante que você viu no YouTube, alguém que gerou uma empatia em você, alguém que você admira, tem que ser, e alguém que causou uma identificação. Do tipo assim, como eu queria ser que nem aquela pessoa. É mais ou menos isso. Você não vai modelar alguém que é muito diferente de você, a não ser que você queira sair totalmente da sua zona de conforto. Ok, mas tem que ter uma identificação, certo? Você tem que ter uma admiração por essa pessoa que você vai modelar. Escolhendo então essa pessoa, você vai seguir os 3 passos da modelagem. Qual é o primeiro passo? Por que essa pessoa que você está modelando, por que ela faz o que faz? São as crenças positivas dessa pessoa. Por que ela faz o que faz? Um dia eu, observando um professor, eu achei, assim, eu conversei com ele antes e ele parecia estar preocupado com alguma coisa que estava acontecendo na questão pessoal dele. Assim, eu vi que ele estava tenso, ele não estava legal e tal. E aí eu entrei, ele me convidou para dar uma palestra para a turma dele. Aí ele fez uma introdução, explicou algumas coisas, depois eu fiz a minha parte, entrei. E aí quando terminou tudo, eu perguntei para ele assim, você parecia meio... Antes de nós entrarmos, você parecia meio tenso, mas você entrou em sala de aula e tudo mudou. Ele disse, sim, tudo muda. Eu deixo todos os meus problemas do lado de fora. Porque quando eu estou na frente dos meus alunos, é só isso que eu quero. Eu quero estar na frente dos alunos, eu quero ver o sorriso deles, eu quero poder ajudar. Eu me sinto útil aqui dentro. Aqui dentro eu sou feliz. Então, essas são as crenças positivas desse professor. Você pergunta para mim, por exemplo, para a Ana. Ana, e você já teve que enfrentar uma plateia grande? Muitas vezes. E me diz uma coisa, você já teve problemas pessoais? Claro, né? Sou uma pessoa normal, né? É óbvio que tive vários problemas pessoais. E muitos alunos perguntam assim, tá, mas e você teve problemas pessoais e teve que fazer uma palestra, como é que foi? É a mesma coisa. É o personagem. Quando eu entro em frente aos alunos, é só aquilo ali que interessa. Os meus problemas eu deixo do lado de fora. Como é que faz isso? Mudança de estado interno. Pode estar tudo uma M em volta. Mas aqui dentro, quando você vai fazer um trabalho que você ama, você tem que se entregar. Às vezes não é fácil, mas você vai se entregar. Então isso são crenças positivas de excelência. As pessoas que fazem algo, elas precisam ter propósito. Então já começa a pensar no seu propósito. Qual é o seu propósito ao se apresentar? Tem gente que não tem propósito nenhum. Muita gente quer ser palestrante profissional e pensa, só no din-din. Não é só no din-din. Steve Jobs, a crença do Steve Jobs, nunca foi por dinheiro. Eu queria que as pessoas entendessem que a Apple é um estilo de vida. Então ele não vendia um produto, ele vendia um estilo de vida e deu certo, né?
lembrado até hoje, enfim, já fizeram filme do homem e tal. Tem um livro bacana, outro livro, gente, para você. Faça como Steve Jobs, de Carmine Gallo, que também fala dessa questão da modelagem. Qual é as estratégias do Steve Jobs. É muito interessante, você vai se impressionar que o Steve Jobs seguia o modelo de Aristóteles, que muita gente segue até hoje. Mas eu não tenho tempo de falar para ele aqui, tá? Então eu vou retomar. Tem videozinho no YouTube sobre isso, tá? Ok? Então vamos lá, retomando. Então o passo 1 é a questão das crenças. Você pode perguntar para a pessoa que você está modelando quais são as crenças. Ah, não, mas eu não tenho contato com a pessoa, não tem como perguntar, como é que eu faço? Você observa as atitudes dessa pessoa. Você observa o que ela fala. Ela vai te dar indícios das crenças, no que ela acredita. O passo 2 é o que o outro faz. É a fisiologia. Na PNL é muito importante a questão da fisiologia. E aí, quando nós prestamos atenção na fisiologia e vamos imitar a fisiologia, algumas pessoas se apavoram. Por quê? Porque ela é uma aprendizagem completamente diferente do ensino tradicional na escola. O ensino tradicional na escola é todo sistematizado. Ele já tem filtro. O processo de aprendizagem não tem filtro inicialmente, porque existe a mente de principiante. Então você, por exemplo, vai modelar toda a fisiologia do sujeito, tudo que ele faz. E depois que você conseguiu modelar e perceber qual é o modelo de sucesso, você tira algumas coisas. Eu vou dar um exemplo. O Richard Bandler, quando começou a modelar o Fritz Perls, na noite que ele fazia isso, com um grupo de pessoas, ele imitava o Fritz Perls. Ele imitava o sotaque alemão do Fritz Perls, ele fumava, porque o Fritz Perls fumava um atrás do outro, né? Assim, de aquela pessoa que acende um atrás do outro. Era assim, Fritz Perls tinha isso, né? Ele começou a imitar toda a fisiologia do Fritz Perls, o jeito de sentar, o jeito de agir, tudo, sem filtro. Mente de principiante. E depois, aos poucos, ele foi vendo que ele não precisava fumar, que isso aí ele podia deixar de fora. Entendeu? É isso que você vai fazer na modelagem. Você vai anotar tudo que a pessoa faz fisiologicamente. Como é que é o processo dela. Como é que é a postura dela. Como é que ela sorri para as pessoas. Ela, às vezes, levanta o tom de voz. Ela tem variação de entonação vocal. Como é que é a postura dessa pessoa? Ela se movimenta muito? Então você vai pegando cada detalhe dessa pessoa. Aí você vai me dizer assim, mas isso aí é uma cópia. Calma. Olha a mente de principiante. Eu já vou te explicar que modelagem não é cópia e que você pode chegar no estilo próprio. Tá? Então tá. Então, primeiro passo, as crenças, importantíssimo, você saber o que a pessoa acredita, porque você também tem que acreditar naquilo que você for fazer, porque se você não acredita, não adianta. Se você acha assim, eu não sirvo para isso, já vai começar errado. Então, a pessoa acredita que ela nasceu para aquilo e aquilo é a melhor coisa do mundo. Acredita nisso. Acredita. Segundo, fisiologia, como ela faz. E agora, o terceiro passo, muito importante, o que o modelo, faz. Quais são as estratégias de sucesso dessa pessoa? Então, eu vou dar um exemplo aqui, que foi de uma professora minha. Eu sempre gostei da área de voz, me identifiquei muito em função de uma professora. Ela despertou em mim a vontade de estudar voz. Isso me marcou demais. E quando eu iniciei o meu processo na fonoaudiologia, eu modelei essa professora. Como é que ela fazia? Vamos lá. As crenças dela, ela se entregava totalmente quando estava em sala de aula. Eu nunca vi ela de mau humor. Eu acompanhei essa mulher 2 anos. Eu nunca vi esta mulher de mau humor na minha vida. E não vem me dizer que em 2 anos ela nunca teve problema pessoal. Deve ter tido. Certo? Então, assim, era estampado, dava para ver que a crença dela acreditava
no processo de ensino, ela gostava de ser professora, ela estava ali entregue. Essa era a crença dela. Não existia coisa melhor do que estar ali. Isso era visível e notório. A paixão que ela olhava para os alunos, a paixão que ela falava o conhecimento, ela despertou no coração de muita gente a vontade de estudar. Dava vontade de estudar. Porque, entendeu? A crença. Segundo, a fisiologia dela, sempre animada, sempre alegre, assertiva. Quando tinha que falar um assunto sério, falava sério, mas sem perder o bom humor. Então, essa é a fisiologia dela. Muitos gestos, muito expressiva, entonação de voz perfeita. Claro, né? Era uma professora que estava ensinando sobre voz para os outros. Então, isso fazia uma diferença. Agora, a estratégia dela. Como é que você pega uma estratégia? Essa professora, ela iniciava as aulas dela, vou dar um exemplo de aula, por exemplo, de voz. Ela ia falar de uma patologia da voz e como que a gente poderia atuar, como fonoaudióloga poderia atuar nesse caso de voz, nessa patologia. Então, ela sempre dizia, o paciente foi para o otorrinolaringologista e geralmente ele é encaminhado. Quando ele nos procura, nós encaminhamos para o otorrino para saber como é que funciona, se ele tem alguma patologia. Então, por exemplo, ela ia apresentar uma patologia de voz, de nódulos vocais. Aí ela explicava sobre o nódulo, ela mostrava o nódulo vocal. Ela mostrava a imagem, né, feita por otorrino, cedida e tal, mostrava a imagem. Fazia a gente fechar os olhos e ouvir. Nós ouvíamos o som da voz com nódulo vocal. Todo mundo sabia, estudante, que a voz com nódulo era rouca, soprosa. Então a gente começou a se acostumar auditivamente com a patologia. Olha só, ela está mexendo com auditivo, com visual, com sinestésico também. E depois que ela mostrava todos, ela falava das características e aí sim ela falava de como a gente poderia atuar como fonoaudióloga na patologia. Então esse era o modus operandi dela, essa era a estratégia dela. Sempre essa estratégia. E era uma estratégia que encantava as pessoas, porque nós aprendíamos. Exemplo do que não fazer. Tinha alguns professores que chegavam correndo e jogavam assim, jogavam sem didática nenhuma uma matéria, sem pé nem cabeça, que tu não sabia como é que tu ia usar aquilo. Não sabia. Tá? É um exemplo de como não fazer, e exemplo de como não fazer nós temos vários. Por que nós vamos seguir o exemplo de quem não, entendeu? De quem não cativa ninguém. Por que a gente vai, né? Vamos seguir o exemplo de excelência. Então, esse é um exemplo dessa professora. Uma coisa muito interessante, quando eu era pequena, eu comecei a trabalhando, quando eu comecei nesse processo de ensinar os alunos personagem, eu lembrei de coisas bacanas da minha infância, que quando eu era pequena, eu olhava para a professora e em casa eu tinha um quadrinho negro, você já, né, muita criança deve ter tido esse quadrinho negro, e a gente escrevia com o giz, né? E eu lembro que eu ouvia a professora em sala de aula, e eu ia para minha casa e imitava a professora. E quando eu imitava a professora, eu me achava. Naquele momento que eu imitava a professora, nenhuma crença limitante me derrubava. Não existia voz nenhuma que dizia, tu não serve para isso, ou tu não tem jeito. Essas coisinhas que a gente escuta. Então as crenças eram positivas, eu captei isso automaticamente. E assim, porque a criança tem isso, né? E você pode também seguir isso, ter essa mente de criança, porque a maioria das pessoas é ao contrário. Elas seguem uns exemplos que, pelo amor de Deus, e elas ouvem as vozinhas internas que não precisam ouvir. Então, basicamente, a modelagem é isso aí. Então, o que você tem que desenvolver, basicamente? Mente de principiante. Seguir os passos da modelagem com a mente de principiante, porque se você começar a podar cada processo, você não vai conseguir criar o seu personagem. Agora vem o principal. Ter propósito para fazer aquilo ali, você tem que ter, né, algo mais. Por exemplo, tem gente que
aprende a falar em público para se apresentar na banca. E depois que se apresenta na banca, não pensa mais em se apresentar. Mas naquele momento, ela está seguindo aquele propósito. O que motiva a pessoa é passar na banca. Eu conheço várias pessoas que depois que passaram resolveram falar em público, hein? Porque é muito estimulante, é muito bacana quando você entende esse processo. Passo final, que é você. Primeiro você vai imitar a pessoa. É normal, sem podar, sem cortar. Você vai sentir esse modelo de excelência. Tá? Depois que você imitar, você vai começar a tirar aquilo que você acha que não é necessário. Você não precisa imitar a voz da pessoa. Se a pessoa é rouca, você não precisa ser rouca. Entende? Você vai começar, através da imitação, a descobrir o seu estilo próprio. Como é que você descobre o estilo próprio? Praticando. Você pratica tanto em frente a uma câmera, por exemplo, se observa tanto, passa a gostar da sua imagem, começa a comemorar cada vitória, começa a viver no presente, pensando, puxa, amanhã eu vou treinar, amanhã é dia de treino, porque sem treino ninguém consegue modelar nada. Se você sabe hoje andar de bicicleta é porque você caiu. Outro mito que nós temos que acabar com essa história absurda de que as pessoas não podem errar. Se no processo de aprendizagem você aprendeu a andar de bicicleta porque caiu, aprendeu a andar de skate porque caiu, é normal cair. Ai, Ana, eu fui numa palestra e deu tudo certo. Eu fui numa segunda e as pessoas foram horríveis comigo, me maltrataram, eu não soube como. Uma aluna minha, eu não sabia como lidar com aquelas pessoas agressivas daquele jeito, porque eu fui contratada por uma empresa e as pessoas estavam armadas e não sei mais o que, e agora eu vou desistir. Claro que não! Agora que tu vai, meu! Agora que tu vai! Não vai desistir coisa nenhuma! Agora você já sabe como é que é o ambiente hostil. Então você se prepara para lidar com o ambiente hostil. E não é brigando. É na paz, é na tranquilidade, é trabalhando a sua inteligência emocional. Você viu? Eu cheguei a me emocionar. Para você não desistir. Eu sempre digo para os alunos, eu não vou desistir de ti. De ti é porque aqui no Sul, né? Eu não desisto. Eu não desisto de você que está me escutando aí. Que no anterior, na PNL anterior, muita gente mandou e-mail com pergunta, eu faço questão de responder todas, tá? Porque eu quero ajudar mesmo, que eu gosto, adoro ajudar pessoas. Gosto muito, esse é meu propósito. Mas não é fake, viu? Tem gente que quer ajudar, não é, eu já tô, né? Não preciso viver para ganhar dinheiro. Eu ganho dinheiro. O dinheiro, ele é consequência. É bom dinheiro, é ótimo, mas ele é consequência. O bacana é o trabalho, o bacana é a trajetória. Então, outra questão, começa a gostar da trajetória. Isso se chama personalidade autotélica. Esse nome vem do Mihaly Csikszentmihalyi, que é um dos fundadores, o cofundador da psicologia positiva, e ele fala assim, ó, que todas as pessoas que desenvolverem uma personalidade autotélica, que é ter amor pela jornada, vão começar a viver, vão começar a curtir a vida. Porque não estão pensando só assim, ó, tem que passar correndo logo de uma vez para chegar no objetivo final. Não, o estar aprendendo é gostoso. A jornada do aprendizado é maravilhosa. Então vamos tirar essas crenças de que, porque é difícil, porque é isso, porque é aquilo, porque eu vou tentar. Não tenta nada, pega e faz. Tá? Então todo dia você vai tirar 15 minutos por dia para praticar a modelagem. Mas todo dia eu não posso. Você não tem 15 minutos, mas tem para ficar no Facebook, né? Que eu sei. Tá? Não vou te julgar. Tô brincando, tá? Não fica de mal comigo, tá? É só brincadeira. Só uma brincadeira. Tá? Então, assim, não posso todo dia. Então, um dia sim, um dia não. Ou 3 vezes por semana, como se fosse uma academia. 3 vezes por semana eu vou treinar na frente de uma câmera. Porque tem gente que tem mais medo de enfrentar um público do que a câmera. Porque a câmera não nega, né? A câmera te entrega tudo.
todos os pés de galinha, tudo. A câmera te entrega tudo, todos os defeitinhos e tal. Então você não pode ser muito crítico e também não pode ser muito, né, achando que não precisa melhorar nada. É o caminho do meio. Entendeu? Então vamos retomar o processo, tá? É um ciclo. Primeiro, mente de principiante. Não julgar. Segundo, escolher um modelo. Um modelo para observar. Observar um vídeo no YouTube, alguma coisa. Ou uma aula. Ah, esse professor eu gosto, vou passar a observá-lo na aula, com mente de principiante. Terceiro, aí vem os 3 passos da modelagem, tá? Que seria o terceiro passo. Que é você observar as crenças e introjetar na sua mente essas crenças. Eu acredito que eu posso fazer um excelente trabalho, eu acredito que é muito bom eu poder deixar alguma coisa bacana de conhecimento que eu aprendi para as outras pessoas. Ou sei lá qual for a crença positiva. Segundo, a fisiologia. Começar a pessoa se movimenta bastante com os braços, eu vou me movimentar com os braços. Ela abre bem a boca para falar, eu vou abrir bem a boca para falar. Eu vou ter uma postura de liderança. Vou levantar, não um queixo de mar para não parecer arrogante, mas eu vou ter aquela postura assertiva. E assim você começa a imitar o processo. E o terceiro é as estratégias que essa pessoa faz. Bom, essa pessoa, quando faz uma reunião, primeiro ela fala das coisas positivas, e aí ela dá um banho de motivação nas pessoas, depois ela fala das coisas que precisam ser melhoradas. Então, isso é a estratégia. E você pega um assunto do seu domínio e passa a trabalhar isso através de uma fala. No início você vai estar imitando, aos poucos, conforme você vai treinando, você vai descobrindo coisas que você não sabia que fazia e que fazem toda a diferença. Você vai descobrir coisas únicas. Esse trabalho é interno. Isso você não vai conseguir de fora. Você consegue de fora o modelo. Mas esse trabalho de transformação é interno. De tanto você treinar, você acaba descobrindo, é isso que eu quero, é esse tipo de fala, é assim que eu quero me apresentar. Essa parte que você vai descobrir, ela faz parte de você. Ela é sua essência. É a sua criança interna que está lá, louca para aprender e louca para mostrar para todo mundo. Olha só, eu consigo, eu posso. Só para encerrar, então, para podermos fechar bem este raciocínio, vamos pensar no seguinte, didaticamente falando, tá? Essa coisa da praticagem. Eu vou dar um exemplo prático para vocês de uma brasileira, Ivete Sangalo. Ivete Sangalo iniciou a carreira dela na banda Eva e muitos críticos da época diziam: ai, mas ela tem muito o timbre da Elba Ramalho. Se você escutar algumas músicas do início da carreira, minha pequena Eva, Eva, nada a ver, né? Eu não tenho aquele vozeirão, mas só para brincar. Essa música você consegue observar nuances da Elba Ramalho. E aos poucos você vai vendo a mudança. E hoje ninguém mais fala nisso, porque hoje ela é a grande Ivete Sangalo. E é imitada, né? Pela Cláudia Leite. Enfim, mas o fato é que as pessoas, elas criam isso. Vamos pegar uma outra cantora. Estou dando exemplo de cantor, mas, enfim, tem excelentes palestrantes aí que também devem ter seguido alguém. É assim que começa. Você tem uma referência e vai fundo. Outro exemplo, a Adele. Ela começou, ela tem uma pitadinha de Aretha Franklin, uma pitadinha, ela vai um soul, e uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e transforma. Ela tem as referências, os referenciais dela. E agora ela descobriu um modelo de sucesso. No primeiro álbum, a mulher estava triste. Aí vendeu. Porque a tristeza vende, né, meu povo? Vende. Aí ela criou esse estilo. Quem está triste, sozinho, com saudade do ex, escuta dela. Aí no segundo álbum, a mesma coisa, ela seguiu naquele ritmo porque ela continuava triste, né? Aí depois a mulher emagreceu, teve filho, né? Diz que tá feliz, mas continuou, hello, it's me. Ela continuou naquele processo da tristeza. Por quê? Porque ela criou um modelo. Isso é um modelo de excelência e vendeu pra caramba.
Mesma coisa, palestrante. Eu pego alguém. Tem um outro exemplo legal. O Ray Charles. Aliás, esse livro aqui, tá? Mente de Principiante. Você que já se formou em PNL, eu leio esse livro toda hora. Ah, não, mas tu não é Master Practitioner em PNL? Sou, mas leio. Com Mente de Principiante. Esse livro ele tem muita sabedoria. Ele tem muitos exemplos, tá? É Joseph O'Connor, John Seymour, Introdução à Programação Neurolinguística. Você que está chegando agora na PNL, leia esse livro. Você que já é veterano, continue lendo. É um livro fantástico. Dá para aprender muita coisa com esse livro. Aí tem um exemplo que ele fala do Ray Charles, que comia, bebia, ele vivia, ele ouvia o Nat King Cole. E ele não se tornou o Nat King Cole. O Ray Charles se tornou o cara, ele se tornou o Ray Charles. Mas ele começou baseado em alguém. Então faz isso. Busca um modelo de excelência. Busca alguém que você admira, que você tem esse contato. Não põe preconceito em nada. Não põe julgamento nenhum. Porque ele tem esse defeito. Não interessa. Lembra do Richard Bandler e John Grinder. Eles não ficaram olhando os defeitos. Eles olharam aqueles terapeutas e meu Deus, olha o que eles fazem. Olha o que esses caras fazem. Vamos pegar e vamos juntar tudo aqui. E aí aconteceu o boom da PNL. Tá? Baseado nesses grandes terapeutas. Então, eles estão mostrando que as pessoas devem fazer isso porque é um atalho, é um modelo. Então, essa foi uma parte do Oratório Inteligente, um presente do meu coração. Pode ver que não é meu, não é nada meu. Eu peguei modelos e esses modelos, ao passar para os meus alunos, eles dão certo, porque os meus alunos obtêm sucesso. Eu faço dar sucesso, vai fazer sucesso. E eu quero que você faça sucesso também. Maravilhoso estar aqui. Muito obrigada, André, Bia, este casal maravilhoso que faz com que o Kona PNL continue, terceiro ano maravilhoso, que tem o quarto, quinto, sexto, muito Kona PNL. Eu estou muito feliz. Agradeço você de coração. Está num momento difícil do Brasil, mas lembra que tudo é um estado interno e que você começa a emitir positividade, esse planeta que está precisando, o Brasil e o planeta Terra que está precisando de luz, vai começar a se iluminar também. E as pessoas precisam, o mundo precisa da sua presença, porque todo mundo é importante. Ninguém é igual a ninguém e todo mundo somando essas forças pode tornar as coisas, o mundo e o Brasil um lugar muito melhor. Muito obrigada, namastê, sucesso para você.